Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Código pela Villanueva. Eu gostaria de compartilhar outras reflexões sobre uma teoria que está em voga, principalmente numa comunidade ou num vlog ateu, chamado Teologia Reversa. Eu diria que, na verdade, longe da teologia reversa, seria uma história fraudulenta, que é a ladainha do Jesus Cristo romano. Pela ideia em si, eu já percebi que o protagonista dessa bobagem, o senhor Antônio Miranda, ele não conhece a sociedade romana. Ele não tem a menor ideia do assunto. Ele não sabe como se configuravam as instituições, a família romana, a forma religiosa, a forma mentes romana, enfim. Aí eu estava pensando nesse tal Jesus Cristo romano. O primeiro ponto a ser elucidado é porque os romanos, que eram os donos do mundo, que tinham poderes sobre províncias ali, claro, os soldados ali, eles poderiam massacrar qualquer povo. Eles derrotaram esses povos, conquistaram mesmo na base da espada. E depois chegaram com esses povos que foram dominados e cobravam tributos, impostos, etc. E muitas vezes se apropriavam dos deuses para colocar no seu panteão e ter, inclusive, o poder de estabelecer cultos cívicos imperiais. Porque, de repente, o Império Romano vai criar uma religião de uma província marginal. O que era a Palestina, perto, sei lá, de Alexandria, no caso a cidade de Alexandria, no Egito. O que era a Palestina perto de Roma? O que era a Palestina perto da Grécia? Não era absolutamente nada. Era uma província esquecida de um povo muito esquisito chamado judeu, um povo monoteísta, diga-se passagem, um povo que quebrava muito certos paradigmas, faziam a distinção desses paradigmas, e de repente um senador romano qualquer, um imperador romano qualquer, vai se encantar com uma religião que é a antítese da moralidade, a antítese do pensamento de dominação imperial romana. Observem umas coisas bastante curiosas. O povo romano é aquele cuja diversão era ir no Coliseu ver gente se matando ou gente sendo comida aos leões. Tal estado de selvageria e o culto da violência que havia no mundo romano. Nós temos também o pater familias romano. O que é o pater familias romano? O pater familias não era apenas o pai de uma família. O nome da pater familias pode até confundir. Mas pater familias, sabe o que é? É o poder sobre a família como se a família fosse escrava. Daí, famulus, no latim, quer dizer escravos. O pater familias, longe de ser um chefe de família, ele era chefe de um clã. E como tal, ele se arrogava ter poder sobre toda a sua família, inclusive poder de vida e morte. E na lógica do mundo antigo, seja na polis grega, seja na urbe romana, a função da família romana é produzir pessoas saudáveis para os serviços da cidade, ou da polis, ou que você pode chamar da civitas, ou então do império. E essas pessoas tinham que nascer minimamente saudáveis. Não é por acaso que no mundo pagão antigo havia um infanticídio. Por quê? Porque o pater família romano não via valor naquele filho que era um aleijado, que era um incapaz. E ele poderia dispensá-lo, porque ele tinha poder de vida e morte sobre a família dele. Aí eu pergunto para você uma coisa. Onde isso se adequaria, por exemplo, a uma religião que prega a piedade aos mais fracos? Já que o que era exaltado no mundo romano era a força, era o vigor, era o heroísmo militar, ou então a grandeza intelectual, ou mais, uma religiosidade que chegava a ser, inclusive, idólatra. Você tem um imperador romano que exigia um culto cívico em torno dele. Aí, de repente, esse imperador cria uma religião que nega todos os cultos cívicos do império. Por que um imperador que era adorado como Deus, por que aquelas pessoas excelsas necessariamente criariam uma religião que era antítese dos cultos cívicos que mantinham o poder do Império Romano? A resposta é muito simples. O Antônio Miranda entende de cultura romana
tanto quanto eu entendo de engenharia nuclear. Ou tanto quanto uma beata entende de sexo ou uma atriz pornô entende de castidade. Ele não entende porra nenhuma, ele não entende nada. Então é minimamente absurdo que um povo que dominou praticamente quase toda a Europa, dominou o Mediterrâneo, dominou a Palestina, chegou a dominar partes da Síria, ou seja, dominou o mundo conhecido desde então, de repente seja simpático a uma cultura que nega tudo isso. Aí, de uma hora para outra, os romanos que tratavam os escravos, os fracos, os incapazes, pior do que merda, de repente viraram os anjinhos. Não, agora nós vamos criar hospitais, nós vamos amparar os pobres, os desvalidos e não sei o que, blá blá blá. Isso não existia no mundo antigo, no mundo pagão. Ou se existia, era um ou outro indivíduo que tinha esse tipo de sensibilidade, mas não correspondia à sensibilidade romana nem grega. Quem deu esse conceito de caridade, de piedade, de compaixão aos mais fracos foi o cristianismo. Mas é aquela história, a ânsia é de caluniar, a ânsia é de difamar, não é de falar de história. Como o Antônio Miranda, et caterva, da teologia reversa, pegar algum ódio ao cristianismo, sabe-se lá por que razão? E quando ele fica manipulando textos de São Clemente Romano, manipulando textos de São Paulo, teve uma outra pirueta que ele fez lá, comparando textos bíblicos escritos em que em alguns textos não havia inserções e outros havia inserções. Ah, não, isso aqui foi acrescentado e logo foi corrompido. Ou seja, ele não tem conhecimento sobre como se escrevia no mundo antigo. Ele não tem conhecimento sobre a crítica textual dos textos bíblicos. Era evidente que nós temos que entender que quem ditava as regras do ensino apostólico era a tradição oral. E era perfeitamente comum que houvesse várias cópias, muitas vezes ora corrigidas, ora acrescentadas, porque muitas vezes o monge copista não acompanhava o que seria dito. Às vezes a cópia era um complemento de outra, sensivelmente. Isso não quer dizer que alguém acrescentou, adulterou, falsificou. Falsificou para quê? Por que os romanos falsificariam a origem romana de Jesus Cristo? Por quê? Os caras dominavam o mundo, porra. Por que eles pegariam uma religião obscura como a do judaísmo, porque para os romanos era uma religião obscura, e de repente usariam isso para destruir o Império Romano? Porque foi isso que aconteceu. Se nós entendermos os aspectos cívicos romanos, os aspectos tradicionais foram combatidos pelo cristianismo, a começar pela negação do culto ao imperador, a negação do culto cívico aos deuses pagãos. Os cristãos tomavam essa decisão. E eles não tinham, por exemplo, nenhum tipo de regalia ou privilégio como os judeus tinham. Essa teoria do Jesus Cristo romano não bate com os fatos. Porque o cristianismo representou uma mudança de um paradigma radical de todas as instituições romanas, que já começam com a política, porque quando se acredita num Deus único, você desacraliza os poderes terrenos, ou pelo menos você coloca o poder terreno subordinado a Deus. Quando Paulo de Tarso fala que todos os governos são restituídos por Deus, longe de dar plenos poderes às autoridades, ele impõe limitações, ou seja, que o poder político tem origem em Deus, porque Deus exerce o poder maior, e a representação da sociedade ela é hierárquica, então ela é uma representação do próprio divino, ou seja, a autoridade exerce um poder sobre a sociedade, tal como Deus exerce o poder sobre toda a humanidade. Porém, esse poder tem que ser justo. Esse poder tem que estar subordinado a uma regra que o próprio governante não decide. E simplesmente ele tem que obedecer. Isso é uma revolução psicológica que você não tem a menor ideia. Tanto é verdade que Paulo, em Romanos 13, fala que autoridades são instituídas por Deus, ou são reconhecidas, aceitas, ou então
são estabelecidas no sentido de que a sociedade se estabelece hierarquicamente, no sentido de aplicação da justiça e o castigo dos maus, e que nós temos obrigação de prestar tributos. E veja, prestar tributos aqui não é prestar culto no sentido imperial romano, não é prestar culto no sentido de divinizar o imperador, mas simplesmente que a autoridade cumpre um ordenamento divino. E isso é uma revolução psicológica. A outra revolução psicológica do cristianismo. Quando Jesus Cristo diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, essa frase foi tão revolucionária na história da filosofia ocidental que, por exemplo, quando nós delimitamos as esferas de poder da igreja e do poder secular, nós estamos basicamente discutindo as funções de César e as funções que são atribuídas do culto a Deus. Ou seja, existe uma distinção entre a ação política e a ação religiosa. Embora elas colaborem entre si, porque aqui Jesus Cristo não está pregando a separação da igreja do Estado, ou então o Estado laico puro e a igreja marginalizada. Não, pelo contrário. Existe uma situação entre o papel do eclesiástico e o papel do homem leigo que exerce o poder. E aí estão as origens dessa distinção entre o poder leigo e o poder eclesiástico, como também a questão do poder temporal e o poder espiritual. Isso não existia no mundo romano, não existia no mundo grego, e muito residualmente existia no mundo judaico, porque você tinha os sacerdotes do templo e, ao mesmo tempo, claro, você tinha um rei sacerdote. Quem é que vai negar que, por exemplo, havia aspectos sacerdotais do rei de Israel? De fato havia. Então, quer dizer, e outras coisas mais. A própria configuração da família romana. Quando o cristianismo começa a conquistar adeptos do mundo romano, nós temos uma mudança também da configuração do pater familias romano. O pater familias romano já não é mais aquele tirano que pode matar os próprios filhos. Não é aquele homem que transforma a mulher numa propriedade. A estrutura familiar romana era tão autoritária com relação à mulher que a mulher não tinha nem direito ao nome próprio. Nem a linhagem feminina era considerada laço de parentesco, por exemplo, para os filhos dela. Quem introduz isso? O cristianismo. Foi o cristianismo que valoriza os laços de parentesco da mulher dentro da família romana, da família grega, etc. Como também os direitos da mulher são introduzidos no cristianismo. A mulher pode ter direito de herança, a mulher tem um caráter de pessoa, a mulher pode herdar, a mulher pode ter certos direitos. Aí eu pergunto para você, por que o pater família romano criaria uma religião como a cristã? Por que o imperador romano criaria isso? Embora nós podemos dizer que se o cristianismo fez uma verdadeira revolução psicológica no mundo antigo, por outro lado, existem aspectos da tradição política imperial romana que os cristãos, por um certo pragmatismo, conseguiram preservar, ou tentaram preservar, ainda que revolucionando todas as instituições. Isso foi o mais incrível dessa história. E as pessoas não percebem isso. Aí eu pergunto, depois de você ouvir tudo isso, o que resta do Jesus Cristo romano? Não resta absolutamente nada. E aqui nós vamos catalogar mais uma vez. O Império Romano, e nós estamos falando de instituições imperiais romanas, nunca deu bola para a religiosidade judaica. A religiosidade judaica era vista como muito marginal, muito peculiar, e que não poderia ser necessariamente introduzida dentro da lógica do mundo religioso romano. O Império Romano e as suas instituições jamais seriam capazes de criar todos esses arcabouços que são genuinamente judaicos. Não teriam nem razão de criar uma religiosidade com um verniz judaico. Até porque o judaísmo era muito marginal no Império Romano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto,
contrasta com o fato de que os valores romanos só foram mudados por algo que não era romano, que é a tradição judaica, e a tradição judaica cristã. Ou seja, o romano médio não entendia noções de caridade, não entendia noções de piedade com os inimigos. Alguém pensaria que o imperador romano chegasse lá com algum povo e dissesse: nós temos que amar os nossos inimigos. O senhor Antônio Miranda seria motivo de riso nas academias que estudam sobre o assunto? Acho que até o dia do juízo final. Ele só não é motivo de riso porque as pessoas, infelizmente, não conhecem esses detalhes. Então, às vezes, uma mentira muito bem dita acaba se tornando uma verdade. E quando ela é repetida, ela se torna 1000 vezes uma verdade. E, infelizmente, isso acontece. E às vezes, para você desmontar esses mitos, dá muito mais trabalho e mais esforço, e parece que as pessoas elas não têm canto pela verdade, elas têm canto mais pela mentira, porque a mentira é engenhosa. Quem não vai dizer, por exemplo, que é engenhoso afirmar que Jesus Cristo é romano? Uma outra questão do Jesus Cristo romano que torna ainda a história do Antônio Miranda mais engraçada é porque, de repente, a Bíblia não nos chegou em latim, pois os evangelhos, como as cartas de Paulo, de João e muitos outros, nos chegaram em grego koiné, que era uma língua falada no Império Romano do Oriente, ou seja, não, da parte oriental do Império. Naquela época não existia o Império Romano do Oriente, mas sim a parte oriental do Império. Uma língua que de fato era falada do mundo grego por influência muito mais antiga do Império de Alexandre o Grande. Aí eu pergunto para vocês, não seria muito mais lógico que o Jesus Cristo romano tivesse uma linguagem romana, ou pelo menos um idioma romano, e por que faria diferença? Alguém poderia objetar dizendo, não, mas a língua do Império, em geral, é mais falada em grego do que propriamente latim? Sim, mas quem te disse que necessariamente as pessoas que viviam em Roma necessariamente dominavam o grego koiné? Nem todas dominavam. E aqui vem outra pergunta. Qual seria o problema do Jesus Cristo romano segundo a própria ótica do romano? Por que ele precisaria se disfarçar de judeu? Então vocês veem que realmente as coisas são tiradas, sei lá, eu acho que esse pessoal vai pro banheiro, e isso, claro, depois de ter, sei lá, comido um sanduíche estragado, ou então, sei lá, uma sopa de 4 dias na geladeira, ou então, sei lá, uma carne que tava podre, mas não, mas eu vou economizar porque a carne tá cara, então bota aí. Aí eles comem, sentem aquela dor de barriga, aí eles vão no banheiro, e a partir do banheiro cai toda aquela diarreia. Isso é a teologia reversa. Vejam que eu não precisei nem pegar no ponto de São Clemente Romano, nem pegar pontos da escritura para mostrar o quanto é fajuto que esse cara disse. Bastou eu pegar uma coisa tão genérica como o que é judaísmo, o que é cristianismo e o que é a cultura romana, greco-romana, para desmascarar uma tese fraudulenta. Jesus Cristo era romano? Só na cabeça do Antônio Miranda mesmo.